uma coisa que eu fazia muito na minha vida, e eu acho que até o ano passado, né? Era colocar o meu passado para justificar fracassos na minha vida. Era colocar a minha situação financeira, a falta de oportunidade que eu não tive, para justificar os fracassos que dependiam exclusivamente de mim. E eu prestei atenção quando eu parei de me vitimizar e comecei a agir, a procurar as oportunidades e estar pronta para quando as oportunidades chegassem, as portas que eram fechadas para mim, elas se abriram. Eu comecei a perceber que não adiantava eu ficar me vitimizando, tipo assim, eu vim de uma escola pública e é óbvio que eu nunca vou ter nada. E eu nunca estagiei, eu sempre falava isso, né? Eu nunca estagiei na faculdade, então vai ser muito difícil para que eu seja aprovada na UAB. Eu sempre trago o exemplo da UAB, gente, porque a UAB, ela foi uma das crenças maiores e mais limitantes que existiram na minha vida. E a partir do momento que eu quebrei esse ciclo, comecei quebrando na época da UAB, que eu achava, porque eu não fiz, eu sempre repetia isso na faculdade, porque eu não fiz estágio na época da faculdade, então eu não vou conseguir passar na OAB, ou eu não vou conseguir ser aprovada muito rápido, porque quem estagia tem mais facilidade para ser aprovado. Mas, gente, as estatísticas estão aí para mostrar que não é assim. A estatística na minha vida, ela mostrou que se eu me dedicasse da forma como eu me dediquei e passei, eu passaria e passei. E, como eu já falei pra vocês, eu passei em meio a tanta dificuldade, perdi minha mãe na época dos estudos, financeira, entre outras situações, sabe? Então, assim, a gente tem que parar de se vitimizar, de culpar o governo, de culpar os empresários, de culpar a nossa situação. É bem verdade, gente, que nós não temos as mesmas oportunidades. A pessoa fala assim, a gente está no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Você está no seu Titanic, eu estou no meu barquinho, eu estou na minha jangada, eu estou em cima de um papelão, no mar de imensidade. No imensidão desse mundo. Mas o que vai ser da minha vida se eu ficar sempre justificando a minha falta de oportunidade, que ok, existe, e não agir? Eu sempre vou viver essa vida de ficar justificando. Eu não tenho tal coisa porque eu sou isso e isso. Eu não tenho tal coisa porque eu sou negra. Eu sei que é um assunto delicado sobre isso, tá, gente? Eu tenho consciência a respeito disso. Eu não tenho tal coisa porque eu era pobre, eu sou pobre. Eu não tenho tal coisa porque as pessoas... Não, gente. Pegue isso e acha. Vai estudar. Mas eu trabalho o dia todo. Eu não tenho... Estude à noite. Estude sobre economia, sobre o mundo financeiro. Estude uma nova língua. Eu sei, gente, que nós, quando a gente tem prioridade... as coisas na nossa vida têm prioridade, a gente arruma tempo para fazer. Um exemplo disso é o celular. Estão me ligando, gente, é só um momento. Voltei, minha gente. Eu mexi aqui numa coisa que não sei o que foi que aconteceu. Mas, assim, um dos exemplos que eu tava falando pra vocês, né, quando a gente tem como prioridade as coisas, é que a gente passa 1 hora no telefone. 2, 3, se deixar até o dia inteiro, a noite toda. Esse tempo que a gente tá no telefone, a gente tá usando para melhorar a nossa escrita, lendo o quê? Lendo livros, né? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente melhora a nossa escrita e nosso vocabulário. A gente tá utilizando para aprender uma nova língua, até mesmo no celular, gente, usando Duolingo, acho que é Duolingo que chama, ou outros aplicativos, né? Pra fazer isso. Eu não digo que você não tem que mexer no celular, não tô falando disso. Eu digo assim, que
essa questão de viver a vida sendo coitado, gente, é triste. É muito triste essa vida. Eu poderia utilizar, gente, inúmeras desculpas na minha vida para justificar conquistas que eu não tive. Mas eu resolvi sair do coitadismo para eu ser a protagonista da minha vida. Porque eu tinha cansado, gente. Eu tinha cansado de viver culpando os outros por aquilo que, depois de ter me acontecido, do ocorrido que outras pessoas fizeram comigo, ou a situação que eu nasci me fez estar naquela situação, eu poderia culpar meus pais por serem pobres e me colocado no mundo para eu sofrer. Eu poderia culpar minha mãe, que não soube escolher o pai para mim. Eu poderia culpar minha mãe, que me colocou no mundo. Eu poderia culpar Deus e o mundo dos meus fracassos e das minhas escolhas. Mas eu resolvi, sabe, gente? Eu resolvi mudar essa situação. Eu resolvi. A única forma de eu conseguir as coisas, a única forma de eu vencer, a única forma de eu sair dessa vida miserável que eu me encontro hoje, de passar necessidade, de contar moeda, e às vezes nem contar moeda porque não tinha, de dificuldade, de fome, eu tenho que estudar. É a única forma, gente, é a única forma de você que é pobre vencer na vida, é estudando. Ai, porque as máquinas vão tomar conta do mundo. Enquanto as máquinas não tomar conta do mundo, vai lá e vai fazer alguma coisa para você mudar a sua vida. Se você viver nessa vida de reclamação, você não vai conquistar nada, você não vai ter nada. Você vai viver na miséria. Se você viver nessa vida, outra coisa, gente. Se você viver na vida, se você viver a vida de culpar o governo pela sua desgraça, pela falta de condição, pela situação. Porque, gente, eu culpava o governo de tudo. Ai, porque o governo rouba. Ai, porque o governo isso. É porque o governo aquilo. Sim, tá, o governo tá fazendo isso tudo. E você vai fazer o quê? Pra mudar a sua vida. Porque, gente, a gente não pode mudar o mundo. A gente não pode mudar o governo. Quem entrar lá vai continuar fazendo o que faz. Quem quiser fazer o que é bom, o que é certo, não vai conseguir. Porque o sistema não deixa. Então, assim, você vai fazer o que com essa informação? Você vai mudar como a sua vida em relação a isso? Sabe? Então, assim, pare de ser coitado. Saia dessa vida miserável de coitadismo e assuma o protagonismo da sua vida. O protagonismo da sua vida. Gente, eu sou advogada. Eu sou advogada tem 1 ano e 6 meses, né? E as pessoas falam assim, ai, porque você não pode dar trela para cliente e ficar respondendo qualquer hora. Meu amor, vindo de onde eu venho, eu respondo cliente até de madrugada. Eu faço atendimento numa delegacia até de madrugada. Eu faço atendimento com um cliente que quer tirar uma dúvida comigo. Claro, obviamente, me pagando até de madrugada. Por quê? Porque eu não posso me dar o luxo no momento, né, de ter horário para atender cliente. Mas eu acho que quando eu estiver bem rica, porque eu serei, eu vou ter um sistema que, qualquer momento que o cliente falar comigo, ele vai ter a resposta sobre o processo dele, sobre a demanda que ele entregou na minha mão, sobre uma dúvida do processo que está correndo. Ele vai ter isso de mim, porque isso é minha essência. Isso é minha essência. Dar retorno para o cliente. Seja qual área que eu estiver atuando, seja qual área, o escritório, quando eu tiver o meu escritório, eu estiver atuando. O cliente tem retorno, o cliente vai ter prioridade no escritório. Então, gente, é isso. Saia do coitadismo. Eu digo pra vocês, gente, quando vocês saírem do coitadismo, as coisas na vida de vocês vão mudar. Vão mudar demais, demais. E mudar pra melhor. Eu, particularmente, ainda não estou aonde eu queria estar. Porém, eu tô muito melhor do que aonde eu estava 1 ano atrás. Vocês não sabem o quanto Deus é bom na minha vida. E quando eu decidi sair do coitadismo, viver me reclamando, viver reclamando da minha vida, porque eu não conquistava isso, porque eu vim lá de não sei de quê. Eu não conquistava isso porque eu era negra, eu não conquistava isso porque eu vim de escola pública, porque é assim, porque é assado, porque minha mãe era doente. Parei com isso. E tudo bem. Me perguntei, tá, é tudo isso? O que eu vou fazer com isso? Vou mudar essa realidade. E como eu sempre falo, eu não vim de uma família rica. Eu não vim de uma família próspera. Eu não vim de uma família que é cheia de saúde. Eu não vim de uma família que não passava por muita dificuldade. Eu vim de uma família desestruturada,
mas a família que eu vou construir vai ser uma família estruturada, uma família próspera, uma família saudável, uma família que vai ajudar outras pessoas. Já a minha família, mesmo não tendo, ajudava outras pessoas, né? Mas eu quero continuar este legado. E é isso, gente. O que você gostasse? Eu quero que vocês falem aqui que vocês gostaram desse vídeo de hoje. Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo!